É o ano de 1975 e George Foreman, que já foi o peso pesado mais temido do planeta, já não é o mesmo homem que era há 12 meses. Após sua derrota devastadora por nocaute para Muhammad Ali, em uma das lutas mais emblemáticas da história dos pesos pesados, o Rumble in the Jungle. A depressão que se seguiu foi esmagadora. Foreman não perdeu só o título mundial dos pesos pesados naquela noite. Segundo ele mesmo admitiu, ele se perdeu como homem. Mas agora, com sua confiança no chão e sua reputação precisando urgentemente de reconstrução, Foreman teve uma das ideias mais estranhas da história do boxe. Ele enfrentaria 5 boxeadores profissionais em uma única noite, com Muhammad Ali como comentarista e um público que definitivamente não estava do seu lado. Aquela foi uma noite destinada a ser lembrada por muitos anos. Antes que a loucura começasse, era bom entender exatamente quem George Foreman havia enfrentado. Não eram adversários fáceis escolhidos a dedo para inflar seu currículo. Cada um deles tinha um histórico profissional e um motivo legítimo para ser levado a sério. O primeiro foi Alonzo Johnson, um antigo rival de um jovem Muhammad Ali, que estava há 3 anos fora do ringue profissional, mas ainda tinha a experiência de um peso pesado calejado. O segundo foi Jerry Judge, um pugilista de grande potência que já havia nocauteado o sólido desafiante Chuck Wepner e aguentado até o final contra o jovem peso pesado em ascensão Larry Holmes. O terceiro foi Terry Daniels, um homem que já havia dividido o ringue com Joe Frazier em seu melhor momento e com Cleveland Williams, que ainda era perigoso. Só isso já o colocava em uma categoria diferente da de um adversário qualquer. O quarto foi Charlie Polite, que teve a infeliz honra de já ter sido vítima de um George Foreman mais jovem. E por último, reservado para o final, veio o mais perigoso de todos, Boone Kirkman, um homem que havia derrotado o ex-campeão dos pesos pesados Jimmy Ellis em uma batalha decidida por decisão dividida. Planejado por Foreman ou não, ele guardou sua prova mais difícil para quando estivesse mais exausto. No dia 26 de abril de 1975 chegou a noite, e com Muhammad Ali assistindo da primeira fila, George Foreman entrou no ringue para provar que ainda era uma máquina de matar. O primeiro dos 5 pugilistas, Alonzo Johnson, se posiciona no centro do ringue diante do peso pesado mais temido, e a luta começa. Era surpreendente como ele se movia. Foreman estava quase irreconhecível em comparação com o demolidor de pés plantados que o mundo havia aprendido a temer. Ali na primeira fila não resistiu, mostra um pouco de alegria. Depois de se levantar lentamente, Johnson logo se encontrou de novo no chão. Em 2 rounds, Johnson já tinha caído 3 vezes e o árbitro já tinha visto o suficiente. O primeiro dos 5 tinha acabado, menos um. Faltam 4. O próximo a subir no ringue foi Jerry Judge, e Foreman já tinha anunciado sua intenção de nocautear Judge no primeiro round.
Judge obrigou Foreman a conquistar cada centímetro de espaço, mas Foreman acabou encurralando-o, e quando acertou um direto limpo de direita, Judge caiu de bruços. Ele se levantou antes do fim da contagem, mas a luta estava escapando rapidamente de suas mãos, e quando Foreman voltou a avançar sobre ele no segundo round, o árbitro interveio e interrompeu a luta. Quase imediatamente após a luta ser interrompida, a tensão explode entre os dois pugilistas no ringue, e Foreman e Jerry Judge começam a trocar socos. Depois que os dois pugilistas foram separados e os ânimos finalmente se acalmaram, Terry Daniels entra em cena como próximo adversário e a terceira luta da noite está prestes a começar. Daniels, resistente e cheio de energia, tentou desgastar o grande peso pesado, mas Foreman, ainda furioso por seu desentendimento com George, entrou lançando golpes, e um potente golpe de esquerda no primeiro round mandou Daniels para a lona. Foreman interrompe a luta de forma controversa e essa decisão tão discutida desencadeia imediatamente outra confusão, a segunda da noite. Ali, que observava como a carnificina se desenrolava, estava se divertindo muito. Charlie Polite foi o quarto a subir no ringue, e a essa altura os sinais de fadiga em Foreman eram impossíveis de ignorar. Ao perceber o cansaço de Big George, Ali, que nunca perdia uma oportunidade, começou a gritar instruções para Polite da beira do ringue. E por alguns momentos extraordinários, Polite obedeceu.
Apesar de lutar com as pernas trêmulas e de mandar Polite para a lona no terceiro round, Foreman aguentou sem problemas até o gongo final, mas sua resistência estava sendo testada de uma forma que ninguém havia previsto no início da noite. Boone Kirkman era o melhor boxeador dos 5. Ele estava mais descansado, mais ágil e prestes a enfrentar um Foreman já exausto, que estava pronto para um último baile. Exausto, com as pernas pesadas e se movendo apenas por orgulho e fúria, Foreman recorre às suas últimas forças e encontra algo dentro de si. Algo bruto e selvagem que muitos acham que nunca mais foi visto. Foreman derrubou Kirkman no primeiro round e sobreviveu a um verdadeiro susto nos rounds intermediários, quando Kirkman acertou um golpe que deixou Foreman no limite. À medida que a luta entrava nos últimos rounds, Foreman descarregou tudo o que lhe restava sobre o adversário à sua frente, até que Kirkman cambaleou. Cambaleava pelo ringue tentando sobreviver. Obrigado. Após chegar ao gongo final, George Foreman havia conseguido o impensável. Sobreviver a uma noite em que enfrentou 5 pesos pesados profissionais, derrubando cada um dos adversários que enfrentou e nocauteando 2 deles. Foi uma noite caótica e polêmica, mas mostrou que havia algo autêntico em George Foreman. Um homem humilhado publicamente e que perdeu tudo o que construiu, decide se reconstruir diante de um público que o vaiava. Como Muhammad Ali rindo da beira do ringue,